noite. Obrigado, professora Evelyn, por me convidar para esse encontro tão expressivo e tão necessário no país que nós estamos vivendo nesse momento. Enfim, há pessoas muito ilustres aqui e confesso que fiquei tonto com essa biografia minha que você falou, porque eu não sabia que eu tinha feito tantas coisas no Brasil, o que é difícil. Eu trouxe um material para começar nosso encontro, mais ou menos um pouco, foi bom porque ilustra um pouco tudo aquilo que você mencionou. Eu comecei aqui com o Teatro Nacional de Praga, onde eu estudei nos anos 60, no período ainda que era na Tchecoslováquia, não era a República Tcheca nem Eslováquia, era um país só, num período socialista. Incrível, excelente. Essa é a Ópera de Praga. Isso aqui é um retrato do ateliê em Praga, eu trabalhando numa maquete, que eu construía minhas próprias maquetes de madeira, para a Tempestade de Shakespeare. Isso aqui é o Svoboda com meus trabalhos, meus exercícios, e aqui o ateliê dele na Ópera Nacional, e eu estudando, de gravar. Então, gravar é como se estudava na época. Isso são exercícios de composição gráfica desse mesmo tempo. Composição tridimensional. Isso é um trabalho para o Baruffi Kiotsota, que é a Bagunça em Praga, é uma peça do Goldoni. Esse projeto da Tempestade no Teatro Globe, as três irmãs, Tilvânia, perdão, do Chekhov, Macbeth, Shakespeare, Electra de Strauss, o Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams. Isso aqui na volta para o Brasil, em 66, As Troianas, a versão de Eurípides, mas com a versão de Jean-Paul Sartre, dirigida por Paulo Afonso Grisoli, com Maria Fernanda, atriz Maria Fernanda, como Écoba. É uma cena da peça, pode ir. Isso aí são dois projetos, desenhos de bonecos para uma montagem do Galileu, de Brest, em Cuba, em Havana. Isso aí, maquete do Rei da Vela, com Zé Celso, movimento tropicalista, 67, esse ano está fazendo 50 anos, a estreia do Rei da Vela. Rei da Vela também, desenhos, Rei da Vela, no Teatro João Caetano, aqui no Rio. Essa é uma ilustração do Rei da Vela. Segundo ato, Pode ir mais rápido até, esse final do Rei da Vela. Isso aí, a professora Evelyn citou, eu ganhei um prêmio Molière com isso, é um cenário construtivista para uma peça francesa, O Verão, de Romain Weingarten, em 67, é um dos cenários que eu gosto, que eu tenho uma grande satisfação de ter feito, uma montagem toda, cenário e figurino, como os cenógrafos nessa década de 60, eles faziam, esses prêmios Molière foram feitos por cenografia e figurino, o cenógrafo tinha que fazer cenário e figurino. No caso do Rei da Vela, fiz toda a maquiagem, visagismo, como se fala hoje. Isso é figurino, cenário. Isso é o álbum de família da Venezuela, que a professora Evelyn citou também, com cinema, um cenário cinético mais abstrato, direção de Martim Gonçalves, Nelson Rodrigues, feito com projeção. Então, um cenário com uma tela de cinema que, com alguns carros, ela avançava, retrocedia com a imagem projetada de um filme feito especialmente para a peça. Cena da peça, no mausoléu.
Isso é a projeção, o cinema e o ator, a cena final. O João das Neves dirigiu Antígona, me chamou em 69 para fazer no Teatro Opinião. É um palco, parece um palco japonês, parece um palco de No, e era todo forrado a superfície, eles atuavam sobre a areia. Vai. Aí o cenário. Vai. Renata Sorra e Isabel Ribeiro, duas grandes atrizes. Antígona e Ismênia. Noite dos Assassinos de José Triana, que é um poeta e um dramaturgo cubano, muito amigo meu, então eu fiz essa peça no Teatro Ipanema, o Rubens Correia. A La Celestina, de Fernando de Rojas. Vai. Balcão, de Jean Genet, no Rio de Janeiro. A Senhorita Júlia Strindberg. Isso é o Quadrienal de Praga, de 71, com o projeto do álbum de família. Isso é a exposição em Paris. Maquete policromada com lápis de cor do Pagliatti, do Rogério do Leão Cavallo, no Teatro Municipal de São Paulo, em 72. Desenhos também, projetos para a ópera. Isso é uma exposição que eu organizei com Nina Bardi no MASP, em São Paulo, sobre um grande diretor de teatro, Martim Gonçalves. Fizemos uma exposição incluindo a Universidade da Bahia, né? Incluindo todo o trabalho realizado pelos dois na Escola de Teatro da Universidade da Bahia. Isso é uma peça do José Vicente, Ensaio Selvagem, no Teatro Ipanema. Mesmo, o Wilker, José Wilker. Isso é uma peça do ator Rico Russo, Joaquim Manuel de Macedo. Bem. A Mandrágora, de Maquiavel. Os atores, Dina Sfati, Paulo José, Neila Torraca, enfim. A mesma cena. Isso aí é o meu trabalho junto à Escola de Belas Artes, de 74 a 79, os painéis e as exposições, o trabalho de alunos, também a minha sala, que era bem colorida na época, Parque Lage, 76 a 79, vai. Alunos do Parque Lage. No Parque Lage nós começamos a trabalhar com o corpo também. Corpo, quer dizer, a vivência dos alunos, atores e arquitetos e artistas plásticos com o corpo. Casa, corpo, cosmo. Isso é trabalho dos alunos de habitação primitiva. Isso é exposições dos alunos, painéis coletivos. Isso é uma aula ao ar livre sobre Mondrian. Isso aqui, o Veranista, de Maxim Gorki, que é 77, foi a inauguração com o Sérgio Brito do Teatro dos Quatro. Era um teatro, a companhia do Sérgio Brito era muito requintada, então eles montaram só grandes textos. Isso é a inauguração do Teatro dos Quatro, com um cenário todo natural, feito com uma galharia, com troncos, com folhas, e na boca de cena era bonito porque corria o que separava o ator, a ação dramática, do público, era um córrego com água corrente mesmo, era bem bonito. Então havia uma ligeira, uma delicada, um delicado limite entre o ator entre o espetáculo e o público. Também, Yara Amaral, Sérgio Brito. Vai. Isso é Tablado, com Maria Clara, em 1980. Platonov, de Tchekov. Também Platonov.
Seu Percevejo de Mayakovsky. Foi bom porque esses trabalhos foram citados pela professora Eva. Só alguns, não é? Isso aí é a montagem em São Paulo do Percevejo de Mayakovsky, que eu acho que é um grande trabalho meu também. São colagens de preparação para a execução do cenário, a criação do cenário. O elenco, Luiz Antônio Martinez Correia, que é um grande amigo meu, esse rapaz era irmão com quem eu trabalhei algumas vezes, irmão do José Celso Martinez Correia. Orfeu de Gluck, 1983, Teatro Municipal, também. Grande e Pequeno, de Boto Strauss, com a Renata Sorrá, também. Fedra, Fernanda Montenegro, Racine, Boal que dirigiu. Porgy and Bess de Gershwin, a ópera, com a Ebony Ópera de Nova York, é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É o cenário, esse é o cenário, essa é a execução do cenário no palco do teatro. O Público, de Federico Garcia Lorca, a peça surrealista dele, escrita em Cuba, entre Nova York e Cuba. Esse é um trabalho que eu gosto muito também, que Boal dirigiu, encenou no Teatro Wuppertal, na Alemanha. São desenhos para o próprio público, não é? Para os cenográficos, para o público. Também. Figurinos do público. Essa é uma peça que eu dirigi do Jean Genet, Alta Vigilância, em 87. Show do O Estrangeiro, do Caetano Veloso, com o cenário do segundo ato do Rei da Vela. Escola de Bufões, de Guilderó, do Moacir Góes. Bem. Senhorita Júlia, de Strindberg, em São Paulo. Fiz 2 vezes na minha vida Strindberg, né? Essa peça, antes, volta, por favor. Essa menina, esse é o ator, como é o nome dele? José Maia, e ela é Andréa Beltrão, a senhorita Júlia, em São Paulo. Desenho para o Belo Indiferente, de Jean Cocteau. Maquete que eu fiz com a Bianessa da ópera Dom Giovanni, de Mozart. O Senhor Presidente, Miguel Ángel Astúrias, a direção do Ulisses Cruz, em São Paulo. Anjo Negro, Nelson Rodrigues. Senhora dos Afogados, Nelson Rodrigues, também direção do Aderbal. O Anjo Negro, do Ulisses Cruz. Aderbal dirige A Senhora dos Afogados. Isso é Péricles e Shakespeare, com um cenário construtivista também. Ulisses Cruz. Seu Show Fina Estampa, com reprodução de um painel do Diego Rivera. Fábrica do Poema, de Adriana Calcanhoto, show. Mercador de Veneza, no CCBB. Torres, Musil, também no CCBB. A direção da Ivone Hoffmann. Noite de Reis, William Shakespeare. Direção de Amir Haddad. De Reis. Isso é um espetáculo musical, O Canto da Sereia, de 2 autores músicos angolanos. Nós fomos montar em Angola, com Haroldo Costa. Desenhos, lápis de cor, não é? do espetáculo. É sobre o personagem chamado Kianda,
que é a Iemanjá angolana. As Três Irmãs, Henrique Dias, a direção. Isso é na minha exposição, 3 projetos que eu fiz, 3 maquetes de cenários para shows, né? Foreign Sound, Livro Vivo, Milton e Caetano, O Escravo de Carlos Gomes, em cena, vai. Maquete, né? E a Floresta Amazônica de Villa-Lobos. Isso são maquetes feitas com lápis de cor e tudo. O que eu quero dizer é que eu fico muito falando de preto e branco, de abstracionismo geométrico e tudo, mas quando eu cheguei no Brasil, via Cuba, na volta da Europa, que era um mundo cinza, lindo, né? Prateado, prata, cinzas e brancos e pretos, as gamas de cinza. E via Cuba, quando eu voltei para o Brasil, a cor, eu recuperei a cor nos trabalhos, né? E aí hoje eu altero. Entrei num cenário abstrato geométrico, minimalista, né? Quase ausente, que é um pouco o tema do trabalho de hoje, do nosso encontro de hoje, e o trabalho policromado. Vai. Mulher Sem Pecado, Luiz Arthur Nunes, Nelson Rodrigues, né? Vai. Jardim das Cerejeiras, Antônio Tchekhov, 2000, Antônia Carreiro. A Visita da Velha Senhora, de Uremato, Antônia Carreiro também. Isso aí é o outro Strindberg que eu fiz, Os Credores, direção de Antônio Gilberto, no CCBB. Esses 3 painéis são pinturas do próprio Strindberg. Ele era um ótimo pintor, aliás, um pintor quase abstrato, né? Expressionismo abstrato. E aí nós reproduzimos os desenhos dele para a peça. Isso é a Floresta da Flauta Mágica, Pano de Boca, que eu trabalhei, o Moacir Góes dirigiu, e eu trabalhei com o professor Luiz Henrique Sá nesse projeto. Aí a reexecução do cenário pelos grandes pintores de arte do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso em 2004, né? 2004 também, uma cena com o dragão, os bichos, a Foreign Sound do Caetano Veloso, feito com trabalho gráfico, em cena, vai. Milton e Caetano, Os Sólidos Platônicos, vai. Macbeth, de Verdi, o Sérgio Brito dirigindo, também, maquete, eu fiz a maquete, isso é a Bela Adormecida do Tchaikovsky, é um projeto digital. Show Carioca, do Chico Buarque, 2006. O C, do Caetano Veloso. E são imagens da exposição minha nos Correios, em 2006. O cenário do Rei da Vera, no Centro Cultural Correio, segundo ato, né? O Baile, 2007, José Posse Neto. Isso é um Boêmia no Céu, do Catulo da Paixão Cearense, a direção também do Amir Haddad. A Farsa, uma peça de Cervantes, Molière, Tchekhov e Martin Spen. Uma exposição que eu fiz com Luiz Henrique Sá sobre a Vieira da Silva no Brasil, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse é um trabalho que eu gosto muito, O Valor do Amanhã. São uma série de projetos de a Isa Berrais, que dirigiu para o programa do Fantástico da TV Globo. E é uma maquete com elásticos. Esse é um trabalho que eu
gosto muito, que ilustra um pouco as coisas que eu vou tentar falar hoje. Ator Matheus Nastergalli, contracenando com as linhas e as formas. Isso aqui eram elásticos. Eram elásticos que mudavam, partiam de um ponto de fuga e mudavam a trajetória do ator, com projeção de sombra e uma esfera de madeira compacta. Isso é um projeto digital também para um show Maré, de Adriana Calcanhoto. Isso é um maquete poema, Le Potomac, do Jean Cocteau. Macbeth. Maquete poema Shelley. Esse é Meyerhold, maquete poema. Não, isso pode passar. Agora eu quero os outros. Eu quero dizer que essa organização aqui foi desenhada pelo Luiz Henrique. Sabe? Agora vamos ver, eu queria acrescentar coisas mais contemporâneas. Isso é um cenário para Pelléas e Melisandre, do Claude Debussy, no Teatro Municipal de São Paulo, que é um trabalho que eu gosto muito também. Vai? Aida, de Verdi, mais recente, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa imagem aqui, ela está... Isso aí é o Schauspielhaus de Berlim, que eu conheci. Eu, quando fui estudar na Praga, eu ia muito a Berlim, convidado pelo Ministério da Cultura, e Berlim ainda estava bombardeado. Esse é um dos temas que eu vou tentar, porque eu fiz um programa, professora Evelyn, tão grande, o esquema de que eu não vou dar conta de tudo. Então eu vou falando aleatoriamente, se vocês me permitem. Esse é Schauspielhaus, que hoje é a prédio da Sinfônica de Berlim. Era o teatro, porque a cidade estava toda bombardeada, em reconstrução. E aí o que eu quero falar é das ruínas e dos espaços deixados pelas ruínas. Porque quando recuperaram a cidade, retiraram os escombros da cidade, ficaram os espaços vazios. E esses espaços vazios que me interessam são esses espaços da ausência. Essa é a linha imaginária, separando Berlim Oriental da Ocidental. A Alemanha está dividida ainda. E esse é um trabalho... Espera, volta para a linha, que eu ainda quero falar sobre isso, a linha anterior. E são os soldados norte-americanos, e esses são os soldados alemães de Berlim Oriental. Eu estudei numa Europa que não existe mais. Tá? Ela não existe mais, então ficou na memória, né? E essa linha imaginária é muito interessante, porque as pessoas não ultrapassavam esse limite, se confrontavam, né? Eu trouxe de Berlim esse cartão quando eu estudava lá. Isso é Hasegawa, isso é um artista japonês, um pintor japonês da época de Shakespeare. Eu trouxe para ilustrar justamente o minimalismo da pintura japonesa, os vazios, a importância do vazio, né, do silêncio, né, da neblina, né, foi um pouco como eu estudei. Então eu trouxe essa imagem. Vai? Macbeth, a ópera, maquete. Vai? Também. Vai. Trouxe um pouco de maquete, não vai? Isso aí eu trouxe para fazer uma homenagem aos pintores de arte, aos operários do teatro brasileiros. São os pintores de arte pintando um telão de Nabucco, do Verdi. Eu fiz a cenografia toda figurativa, inspirado na Babilônia. E são os pintores do Teatro Municipal pintando os telões estendidos no chão. Vai? Aí trouxe fazer uma homenagem a esses pintores. Isso é uma ópera que eu fiz recentemente, que é uma estreia mundial de um compositor norte-americano da Universidade de Colômbia. Ele estreou em Belo Horizonte. Isso aí chama-se Fedra e Hipólito.
desenhos para o Orfeu. Foi? Acho que acabou, não? Ah, não, esse é um dos últimos trabalhos meus em ópera, que é Pelléas e Melisande, no Teatro Municipal de São Paulo. É um trabalho que eu gosto muito, que retomo aí a minha trajetória com os Svoboda. Essa é a representação da gruta, Pelléas e Melisande, a ópera impressionista do Claude Debussy. Isso é a boca de cena do Teatro Municipal de São Paulo e a relação com uma cenografia abstrata. Aí vocês veem a orquestra e eu acho bonita essa fotografia. E essa começou aí, né? Terminou? Terminou, né? Deixa com a Aida. Pronto, terminou aí. Deixa com Pelléas e Melisande. Muita coisa, né? É o seguinte. Eu anotei algumas coisas aqui para conversarmos. Praga, anos 60. Svoboda, abstracionismo geométrico, a psicoplasticidade no teatro, né? O Berlim, eu coloquei as ausências, as praças no vazio, porque antes de reconstruir a cidade e os museus, eles tiveram que limpar os escombros. E ficou aqueles espaços vazios. E espaços vazios eram muito interessantes e contundentes, e né, essa ausência correspondia também à minha formação, né, ligado ao abstracionismo geométrico e ao vazio, né, o vazio, né, no vazio há tudo, né? O bombardeio da Segunda Guerra, a memória e a matéria, Matière et Mémoire do filósofo francês Henri Bergson, e a imagem evanescente do sonho.